Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite a todos os ouvintes da 87,9 FM. Uma boa noite a todos aí do bairro Jardim São Gonçalo do Amarante. Uma boa noite também a todos os ouvintes e também trabalhadores de aplicativos de Natal e Grande Natal. No programa de hoje, teremos uma entrevista com ex-vereador Milcley Leite, o vereador que está sempre atuante na Zona Norte de Natal. A boa noite também hoje vai para todos os ouvintes do programa Falha Nossa. Obrigado a todos que já se inscreveram até aqui e continuem nos ouvindo, que traremos muitas informações ligadas à política regional, principalmente a política da Zona Norte de Natal. Olá, Milcley Leite, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aí do programa Falha Nossa. Obrigado, Hortência, aí pelo convite, e vamos aqui, né, fazer esse bate-papo aqui, responder algumas perguntas, né, os ouvintes quiserem perguntar, estamos aí à disposição. Olá, Milcley, assim, primeira pergunta é: hoje, como tá a sua ausência na Câmara de Natal? Eu vejo sempre você continua cobrando, continua presente no trabalho, mesmo sem estar com mandato na Câmara de Natal. Hortêncio, a minha vida sempre foi assim, né? Quem me conhece, eu sempre fui de estar na rua, sempre fui de estar cobrando, reivindicando, né, os problemas que afetam de fato a vida das pessoas, o cotidiano. Então, antes do mandato era assim, durante o mandato foi assim e depois do mandato será assim também. Milcley, eu tenho até uma colocação para falar. Quero dar boa noite também aqui o nosso convidado presente e complementando a nossa bancada, o Alisson Amorim. Uma coisa que eu falei na entrevista com o Alisson foi o seguinte: é que ser político, na verdade, é se doar mais. E hoje percebo, não estou puxando a sua sardinha, mas estou presenciando a sua ação, dando continuidade, mesmo estando ausente do mandato como vereador de Natal. Isso, a minha vida é essa, eu gosto muito de estar presente nas discussões que afetam a vida das pessoas, né? Hoje mesmo eu e Alisson estavam lá no IDEMA discutindo, né, uma proposta de projeto de um parque ecológico aqui no próximo a ET Jaguaribe, né, que foi uma discussão que eu estava lá atrás em 2017, 2016, já discutindo junto à comunidade indígena, o povo que mora ali na região. E aí é isso, a minha vida é estar discutindo os problemas que afetam a vida do povo. Semana passada a gente estava no governo do estado discutindo um projeto de um ginásio poliesportivo na Aliança, e aí vai, a nossa vida é essa. Dando também a continuação da política de bairro, eu vejo que você tem um olhar mais amplo, não fica apenas trabalhado uma política minuciosa. O que eu posso chamar de política minuciosa? Aquele político que só vai aparecer alguns dias, alguns meses antes da eleição. E frisando na questão de você ser um político, mesmo estando sem mandato e dando continuação a esses projetos, eu acredito que dentro da comunidade onde você está inserido, onde você está cobrando do poder público, né? Cobrando não é só fazendo um ato, uma baderna, mas estando presente, mostrando os principais problemas dentro de uma determinada comunidade. E isso sim é fazer a política de fato. Inclusive, antes de ontem, eu e o Alisson estavam fazendo uma visita técnica com o engenheiro de Narte, que é da Secretaria de Esporte, para ver alguns locais que eu destinei emenda para colocar aquelas caixas de areia telada, enquanto tem uma no Parque dos Coqueiros, por exemplo. Então, uma no Aliança, uma no Vale Dourado ali na Praça do V, outro no Jardim Progresso. A gente estava fazendo essa visita. Ontem a gente estava no José Sarney, acompanhando a limpeza da Lagoa de Captação. Então, todos os dias a gente está num momento diferente, mas que discutindo aquelas situações que eu, né, debati tanto durante nosso mandato, cobrei tanto, e coisas que tá saindo
né, pós o nosso mandato, mas não deixa de ser, né, um trabalho que é constante, né, da minha vida. Então eu tenho que dar continuidade a esses problemas que nós discutimos, que vieram à tona, que a gente destinou alguma emenda, que a gente lutou e que pode acontecer daqui para frente. Agora está sendo continuado e desenvolvido, né? Você pode perceber, eu não trago perguntas escritas, decoradas, então cada convidado que sentar aqui nessa bancada, nessa cadeira, eu vou desenvolver a pergunta de acordo com o pronunciamento dele. E você tocou numa parte muito importante aí, que é o conjunto Parque dos Coqueiros, certo? Então, o que eu tenho para relatar sobre o Parque dos Coqueiros? O Parque dos Coqueiros é um conjunto que tem mais de 30 anos de idade, tem em torno de 33, 34 anos. Aí o que é que acontece? Não sei se você tem decorado, é algo em torno de 30, 32 ruas que ainda falta essa pavimentação. Então, isso daí é uma política pública que tem que ser voltada. É um conjunto antigo, um conjunto bom de se morar, mas essa parte de pavimentação ainda está sendo deixada a desejar. Você tem alguma coisa, assim, alguma visão já em mente sobre essa questão do conjunto? Nós temos um problema quando a gente fala do legislativo e executivo, e às vezes as pessoas não estão muito ligadas na política, e eu compreendo, porque a política deixa lacunas, deixa a desejar, deixa falhas na comunicação, e às vezes as pessoas não compreendem, né? Por exemplo, eu como legislador, eu estava lá na Câmara para criar lei, aprovar projeto de lei, e aí o executivo, que é a Prefeitura de Natal, executar. Nós, no primeiro ano de mandato, 2021 e 2022 e 2023, aprovamos as 32 ruas do Parque dos Coqueiros no orçamento da cidade, na Lua. Mas aí o prefeito não executa. Então isso é um problema grave. E assim, dica de passagem, não me empabulando, né, a palavra no popular. Sim. Mas eu fui o vereador nessa legislatura desses 4 anos que mais apresentou proposituras, que mais apresentou projeto de lei. E aí as pessoas perguntaram, meu Clay, quantos? 370 projetos em 4 anos. Enquanto tem vereadores lá que tem 20, tem 30 em 4 anos, tem 40, tem uns que tem 70 no máximo. Então, eu fui para aquela Câmara para trabalhar todos os dias. Então, tem vereador lá que está com... Esse vereador novato agora, que está agora, por exemplo, um vereador que eu não vou citar o nome. Certo. Tudo bem. Está há 3 meses com 9 projetos apresentados. Isso não é propositura. Então, assim, eu vejo dessa forma. Pelo menos, lógico, cada um escolhe o modo de operar, o modo de se trabalhar o mandato, mas eu acho que a Câmara, né, precisa de vereadores que escute a comunidade, que olhe os problemas atuais, que faça proposições. Se o executivo não executar, aí é um problema. Nós temos, por exemplo, eu peguei o pior prefeito da história de Natal, que foi Álvaro Dias. Eu tive azar de ser eleito, foi a sorte, e tive azar de pegar o pior prefeito da história para a Zona Norte. Não vou dizer que ele não fez nada em outras áreas, porque você vai em Petrópolis, lá você tem uma iluminação boa, já tinha, ele bota outra. Lá você tem um asfalto novo, ele tirou e botou outro. Lá todo o bairro lá tem as faixas de pedestre, tem a sinalização, você tem tudo. Então, quando você passa para a Zona Norte, você encontra o descaso. Porque... É o que eu acho até interessante, né? Se abre um buraco na Zona Sul, em menos de um dia eles vão lá, refaz o problema, e a gente tá com esse buraco aqui de frente ao 2001, que eu acredito que já vai fazer uns 3 anos, né? Dessa volta por aí. Tá um ano e 4 meses. Eu lembro que eu fui lá fazer até o aniversário do buraco. Em outubro, dia 2, ele abriu esse buraco, foi dia 2 de outubro. Nós temos aí um mês e eu acho que 1 ano e 6 meses. Então, querendo ou não, ainda existe. Você fez, inclusive, o aniversário do buraco esse ano. Querendo ou não, ainda existe esse preconceito com a Zona Norte. Tem. Muito grande. Ali da Olegário tem a cratera lá, que já faz um ano e 3 meses. Graças a Deus conseguimos resolver um na Abimael, que nós passamos os 4 anos batendo naquela situação da Abimael,
da Sampaio Corrêa, ali próximo ao cruzamento da linha do trem, que foi resolvido. E aí eu quero parabenizar também a secretária Shirley, a nova secretária, que conseguiu desenrolar, porque agilizou, né? Infelizmente o outro secretário, não sei se por falha dele, por falha da equipe ou falha do chefe do executivo, do Coronel Álvaro, né, que eu acho que foi dele mesmo, que não dava, não demandava, não liberava o orçamento, e aí não foi feito durante 4 anos. E a secretária Shirley assumiu, foi lá e fez o programa, porque já tinha muitas solicitações nossas lá, muitas. Em questão de comunidade, como é que você poderia despertar a visão das pessoas em um olhar mais crítico e analisando a escolha dos próximos candidatos, dos próximos vereadores, já que essas pessoas que residem nessa determinada comunidade ou nessa determinada rua, está sendo prejudicada. Morador não só local, como os motoristas que transitam nessas ruas têm a dificuldade de locomoção, de acesso, de acessibilidade a essas ruas, avenidas que são muito emburacadas, que eu conheço o bairro em si, certo? Então, como é que você poderia despertar uma visão para essas pessoas aí? Eu vejo que as pessoas, elas não estão muito assim sintonizadas com a questão política partidária, mas quando chega nas eleições elas votam. Sim. Mas antes estão criticando, eu não tiro a razão das pessoas, né? As pessoas tanto têm o direito de se expressar e de não querer votar e não querer certo político e tal, mas eu vejo que a política, ela é necessária. A política, ela é bem necessária, porque através da política que as pessoas podem ter programas sociais, que aí eu posso citar alguns do governo federal, por exemplo, que aí programas e ações e projetos que deram certo e que melhoraram a vida das pessoas. E aí meu pai me dizia lá atrás, quando criaram o SAMU, meu pai se acidentou-se na pista umas 3 vezes, aí disse, olha, na última vez disse, olha, eu não tinha condição de pagar um plano de saúde. Aí veio o SAMU, o carro que Lula mandou, veio me pegar, veio enfermeira, levaram pro Valfredo, me trouxeram em casa, que é um plano de saúde melhor que esse, que eu não paguei um centavo. Lógico, que as pessoas, a gente paga, né? Tudo tem imposto. Sim. Mas foi criado para que a gente tivesse, sem a gente estar realmente tirando assim do salário. Nós pagamos tudo imposto, então nós pagamos muita coisa. Mas aí nós percebemos que, eu estou dando um exemplo aqui do SAMU, porque é um programa assim, amplo, fora universal, de série, sim, né? Viva o SUS, né? Porque então é uma coisa que muitos países hoje tentam e não conseguem. Ainda não conseguiram. Não conseguiram. Então, aí o programa Minha Casa Minha Vida, eu lembro Luz para Todos, eu morava em Santo Antônio dos Barreiros, eu nasci lá, né? Morei até os 10 anos. São Gonçalo. Então eu sou natural de São Gonçalo do Amarante. Né? E aí, quando chegou Luz para Todos, quando lá no governo Lula, meu amigo, era aquela alegria. Aquelas lamparinas que a gente usava lá com gás. Eu sou de sítio e sei muito explicar essa situação aquele aí. Com carvão dentro para engomar a roupa. Meu amigo. Ferro a carvão, também alcancei essa missão quando aí. Chegou a luz, aí a nossa família vai dizer, vixe, agora nós somos ricos também. Olha só. Então, uma coisa que parece ser simples, mas para muitas pessoas, na época que foi feito, mudou. Era motivo de, opa, eu também sou gente. A política me enxergou aqui no final do mundo. Então a política me enxergou. Então é por isso que eu digo que ainda há esperança, ainda dá para acreditar na política. E a sugestão que eu dou para as pessoas é que conheça o seu candidato, né? Veja se realmente a proposta, não só a proposta para um futuro, mas também a vida dele para trás, o que é que ele já fez, de onde ele veio, a origem dele, né? Não estou dizendo isso porque eu vim só de origem pobre, não, porque eu tinha que escolher os candidatos também assim. É minha opinião enquanto político, né? Eu quero também conhecer a origem daquela pessoa, de onde ela veio, se ela é uma pessoa trabalhadora igual a mim, que fui motorista 20 anos da minha vida, sim, fui jardineiro, fui pedreiro, né? Então assim, a minha vida foi sempre lutando, foi sempre... Veio da base, né? Passei necessidade de comer aquilo que eu gostaria, porque passar fome é uma coisa, necessidade é outra coisa, né? Eu passei fome, não. Você passou necessidade de comer aquilo que você gostaria de comer, que os outros comem. Mas, então, e aí eu digo que na política, através da política, a gente pode transformar
né, vidas, a gente pode fazer política, né, para gerar emprego, renda, formar pessoas para o mercado de trabalho, mas também fazer com que o equipamento público funcione. E aí funciona através da política. Sim. Se aquele político é ruim, vai deixar tudo debandado, não vai funcionar. E as pessoas vão sofrer mais. Vou dizer aqui o caso da UPA. Por exemplo, a pediatria tinha fechado na gestão de Álvaro. E aí o movimento comunitário, que eu ressalto, né, que passou agora o dia 5, foi o dia do líder comunitário, né, nacionalmente, falando, instituído, inclusive pelo presidente Lula, né, e na Câmara eu criei a comenda Porta-Voz do Povo, que era todo ano homenagear a liderança comunitária. Foi uma coisa que eu fiz porque eu venho do movimento comunitário, então eu valorizo isso, de onde eu vim, as minhas origens, né, para não esquecer minha raiz, eu tenho que estar sempre lembrando, né, para não me desvirtuar do meu objetivo, que é valorizar os trabalhadores, as trabalhadoras, e também dar visibilidade de onde eu vim, né, porque enquanto eu estava lá comendo uma pipoca, box, tomando água, esperando chá de cadeira na secretaria, muitas vezes outras lideranças, nesse momento, os dias atuais, continuam passando pela mesma coisa. Então nós temos que lembrar os gestores que os gestores são empregados do povo, dessas lideranças comunitárias que representam, que foram eleitos, né, pelo povo, pela vontade popular, e temos que respeitar a democracia. Então são muitos secretários que não respeitam a democracia, não respeitam um líder comunitário, porque ele para eles, como eles não sendo remunerados, ele não é nada. Não, ele foi eleito, um secretário foi eleito, um secretário foi indicado. Sim. E falar em secretário, você deve ter ouvido na Câmara essa semana que mudaram o regimento da casa, aquilo é um absurdo. Eu vou aproveitar aqui. Pode falar. Um absurdo, inclusive comentei lá. Mudaram o regimento da casa dizendo que não pode mais convocar secretários para responder à Câmara, os questionamentos da Câmara. Então, e o telefone aí já tá tocando aí. Já tá tocando aí. Se quiser atender, pode ter. Por mim, não tem problema. Aqui ao vivo é falha nossa, né? É falha nossa, justamente. Falha nossa para que haja conserto, né? Então, Hortêncio, eu achei um absurdo a Câmara mudar o regimento, dizendo que não pode mais a Câmara convocar a secretária, a não ser vou dizer, a conivência da mesa diretora. Poxa, o vereador tem a prerrogativa de, quando convidar o secretário para se explicar de um problema que não prestou à sociedade, ele tem que convocá-lo. Foi assim com Lula. Então, nesse caso aí, da República teve. em uma linguagem simples, botando uma cerca, né? Botando uma cerca protegendo ali o prefeito da cidade, Paulinho Freire. Protegendo, porque só que protegendo de quem, né? Você está protegendo do acesso à informação. O interesse popular. Você está tirando. Um outro absurdo que fizeram lá foi restringindo a mesa diretora às mulheres. É um absurdo. Aí se torna uma Câmara machista, uma Câmara autoritária, uma Câmara coronelista. Você está tendo acesso a essas informações porque você não está na liderança comunitária, mas está sempre fazendo essa busca de ação, de informação. Aí eu procuro estar olhando as matérias, assistir a TV Câmara, e oriento as pessoas a assistir a TV Câmara, né, pelo YouTube, enfim, que é ao vivo. E aí as pessoas falando ainda da questão política, as pessoas escolherem seus candidatos. A TV Câmara é um momento, a Assembleia é um espaço onde as pessoas vão ver quem realmente está votando projetos bons para as pessoas, né? Se tem boas intenções, ou é só populista, ou é só politiqueiras. Então, as pessoas têm que ter esse olhar, e quando as pessoas não se interessam pela política, aí as coisas desandam. Porque os políticos que estão interessados em estar lá por status ou pelo salário, aí faz com que as pessoas não gostem de política. As pessoas não se interessam e não vai nunca se candidatar para tomar a vaga deles, ou dos filhos ou dos netos deles. Isso mesmo. Isso é o que tem acontecido, né? Ao longo da história, exato, né? Exato. Eu era um ignorante político. Eu dizia, eu quero lá assistir ignorante político, só tem roubalheira, só tem... Aí eu disse, peraí, se eu estiver falando isso a minha vida toda e eu não enfrentar o processo de eleição, eu não vou tirar ninguém, eu vou estar reclamando de braços cruzados.
Então, É fui pra verdade. disputa, fui eleito e tirei a vaga de algum. Sim, com Não sei certeza. não sei qual foi o que eu tirei, mas pode ter sido de algum inútil que não estava fazendo nada. E teve participação vista, né? Exato, Nítida exato. participação. Eu vejo que desde o início, antes de você se eleger, você já tinha as mídias sociais propagada para as ações que você desenvolvia na comunidade, as ações voltadas principalmente para a Zona Norte, Sim. que você tinha atuação, você puxando um pouco da causa relacionada à sua categoria da base, que era motorista, né, dos alternativos. Isso foi onde você propagou uma boa missão, né, da sua categoria, trazendo também linhas, né? Você um dos que propagou a linha 600 para 313 para a Zona Norte. E isso é importante estar lembrando, porque tem pessoas que pensam que você só está muito cobrando a questões das lagoas, né? Mas tem que se retratar as conquistas que você fez antes de você se eleger mesmo a um vereador. Isso. E, inclusive, aqui falando do tema transporte que você falou, a nossa comissão de transporte ela foi protagonista na Câmara Municipal. Antes de essa legislatura de 2021, que eu fui eleito, a comissão de transporte era dentro de outra comissão de habitação, de meio ambiente. Então, era uma comissão apagada, onde não era discutido o transporte público. Mas ressaltando que quando eu entrei na Câmara Municipal, era pandemia, 2021. A coisa tinha debandado, desde 2019 já estavam tirando todas as linhas, enfim. Eu já entrei 2 anos depois. E aí foi uma luta muito grande, até para separar a comissão de transporte, fazer uma comissão específica só de transporte, para poder debater os problemas. E eu fui o propositor dessa questão, e sendo muitas fiscalizações dentro do CTU aqui na Principalmente tem aquela questão do sobe o drone, né? Sobe o drone. Eu lembrando disso aí, Alisson, aí 2 dias antes, os empresários estavam dizendo que isso da pandemia, que não tinha ônibus de Natal, que tinha vendido, e por isso que tava aglomeração. aí 2 dias depois, vamos fazer as filmagens dentro das garagens, na madrugada, pegamos todo mundo na calada da noite, filmou as garagens tudinho, aí passou as televisões em todo canto. Você deve lembrar que passou as televisões, nós desmascaramos o empresário, e aí ele foi se retratar e entrou alguns ônibus, né? Depois, lembro bem que tinha em torno de 80, 90 motoristas da Guanabara de aviso, e aí voltaram os ônibus, eles voltaram para trabalhar. Então, assim, foi uma ação de imediata que nós pudemos ajudar a nossa cidade, enfrentamos os empresários e demos a oportunidade dos trabalhadores continuar trabalhando, e as pessoas ter os ônibus menos, porque não melhorou tanto, né? A gente amenizou, e na nossa gestão como presidente da Comissão de Transporte, foi a única vez que Natal ganhou 50 ônibus novos de uma vez só. Foi a única vez na história. Acho que assim, dentro de Natal, Foi assim, luta. um dos maiores problemas é o transporte público, né? Isso, foi luta. Inclusive, com nossa luta, persistência, a Secretaria conseguiu 8 milhões do governo federal para reformar a acessibilidade da próximas paradas de ônibus. Inclusive aqui na João Medeiros Filho foi feita. Então, foi ações de mandatos que estavam comprometidos dentro na sua época com a população. Que eu cheguei na Câmara, o vereador das Lagoas, mas a gente tinha muitas propostas também para o transporte, para Lagoas, então, enfim, porque são muitas lutas que afetam o povo lá na ponta. Então, esses temas nós discutimos direto, constantemente. Milcley, eu vou pegar um ganchinho nessa questão do transporte. Eu conheci uma cidadã essa semana, aí falei do programa na rádio, o programa Falha Nossa, transmitido pela 87 FM, 87,9. Aí, por sinal, ela fez um desabafo que eu até repassei para Alisson Amorim. Inclusive, eu tava até com o Milcley hoje no carro e tava vendo na hora, né? Ela, não sei se vai ser... Quando você passou esse problema para ele, tá vendo na hora. Não sei se vai ser dentro da sua competência, dentro da sua jurisdição, porque não tá dentro do território de Natal. Mas, se você olhar para uma ótica, tá inserido... Claro, com certeza. Nas limitações de Natal, né? Dentro das fronteiras de Natal. Por quê? Tem o conjunto Portal do Sol,
né? Ali indo pra Genipabu, na estrada de Genipabu, e logo após tem o Esporte Clube Natal. Isso. Tem até o nome de Natal, né? Por quê? Se você perceber, 90% ou mais daqueles moradores do conjunto, todos trabalham em Natal, né? Aí, inclusive, essa jovem, ela trabalha no OBS de saúde aqui no Solidade 1. Qual é a reivindicação dela? A questão de horários. Ela diz que o primeiro ônibus que passa é às 4 horas da manhã. Às 4 horas da manhã. Aí não tem um horário fixo como é passado na cronologia. Digamos que ele diga que vai passar o próximo às 5h30. Mas não passa. Vai passar bem depois. Então, se essa pessoa perder esse segundo ônibus, que 4 horas, só se ela for trabalhar quase em Mossoró, né? Pra pegar esse primeiro ônibus de 4 horas. 4 horas dá 3 horas de viagem. Então, vamos pensar junto aqui. O terceiro horário vai ser após as 8 horas da manhã. Então, isso desvincula, porque esses ônibus são itinerários, né? São alternativos. Isso, se não me falha a memória, pelo que ela informou, só existe uma linha que sai lá do comecinho de Extremóis, passa dentro do conjunto, mas como o conjunto já está bem grande, a pessoa tem que caminhar bastante. Então, essa rota dificulta. Sim. Pelo que ela me informou, dezenas de pessoas estão sendo prejudicadas com isso. Uma salvação que limita são os aplicativos, mas os aplicativos também geram custo. Nem sempre a pessoa pode custear um aplicativo. O alternativo tem um custo menor. Todo mundo sabe disso. Então, qual seria a orientação que eu posso estar dando para ela em relação a essa problemática aí? Certo. Eu conheço assim, o problema do transporte em Extremóis, né? Afinal de contas, a nossa comissão, que eu era presidente, a comissão de assunto legislativo em relação ao transporte público da região metropolitana também. Então eu andei essas prefeituras, tinha muito contato com o secretário de transporte de Extremóis, com Parnamirim, com São Gonçalo, com Ceará-Mirim. A gente dialogou, inclusive eu visitei as câmaras para fundar a comissão de transporte que não tinha, para discutir um problema que atinge 70% da população de todas as cidades, independente de qual for. Então, em especial da nossa região metropolitana, que as linhas têm que se conversar. As linhas têm que dialogar no sentido de dialogar, quando eu falo é que tem que ter uma interoperabilidade, que é um sistema integrado de bilhetagem eletrônica também. E aí eu sinto que os prefeitos, né, dessa região metropolitana têm uma falha muito grande de não dialogar, de não sentar para discutir o transporte público. Ou não querem, ou acham muito difícil, ou simplesmente faz o vídeo de mercador. Mas sabendo que o povo da cidade, para produzir em outra ou não, ele vai ganhar, pode ganhar dinheiro em Natal, mas ele vai gastar em Extremóis. Então ele precisa do transporte. Sim, com independente certeza. de qual for a cidade. E é um direito garantido na Constituição. E é um dever do Estado ou do município garantir o sistema de transporte público, como garantir a segurança, a saúde, a educação. Mas o transporte parece que é um tema que afeta muito o povo, mas os prefeitos, eles não encaram esse problema. Aqui mesmo, aqui em Natal, quantos debates, quantas audiências eu não fiz para discutir o sistema de transporte público, aprovando na pandemia, por exemplo, a frota suplementar de emergência, que foi de minha autoria, aprovado na Câmara, para colocar transporte no lugar daqueles ônibus que foram retirados. A licitação é um outro problema. Outro problema é que a gente colocou, inclusive, projeto de lei que não precisaria. A gente discutiu muito para que fizesse a licitação. Um outro de nossa autoria e da Comissão de Transporte, que foi indicativo para que a Prefeitura criasse uma chamada pública. Foi feito, foi aprovado, foi enfaixado os carros, por exemplo, aqui na 07A. Nós fizemos, inclusive, atos lá no terminal para chamar a atenção do poder público, mas os carros foram vistoriados, até hoje estão enfaixados e a prefeitura não executou. Mas a nossa parte, enquanto legislador,
fizemos bem feito. Quando eu vim aqui, né, da entrevista, eu falei justamente sobre a questão do transporte e a linha 07A e 27A que passava na José Luiz da Silva. Isso. E eu falava, né, que os moradores do loteamento Aliança sentem essa dificuldade porque hoje para trabalhar tem gente que trabalha em outros municípios. Ou Macaíba, outro canto. Sai 4 horas da manhã. As únicas linhas que tem para pegar para ir pro outro lado da cidade, ou 50, que tem que andar 1 quilômetro no Santa Catarina, distante, nas fronteiras. Muito distante. E o 07 e o 27 que passa na Boa Sorte, que é o que? Uns 600, 700 metros de distância da José Luiz da Silva. Então, voltando essas linhas para José Luiz da Silva, acho que esse povo se sentia mais privilegiado, tinha mais um sossego. Eu vou sair um pouco mais tarde de casa, o ônibus está passando perto de mim. E aí, a questão da segurança. Porque você sair às 4 horas da manhã, digamos, no tempo de hoje, como a gente tá, você sair da José Luiz da Silva andando até as fronteiras ou até o Santa Catarina, correndo o risco de ser assaltado, né? É complicado. Você tocou no outro assunto aí, Alisson, que tem a ver com a iluminação pública. Sim. Pertinente também. Eu estou prestando agora a contribuição na UBS Solidariedade 1, Pedra no Sino. Quando eu cheguei hoje às 7 da manhã, recebi informação que o pessoal que estava na fila esperando o exame, para marcação de exames de sangue, houve um assalto às 4h40 da manhã, né? Então, uma chamada importante, a questão da guarda municipal está fazendo. Eu sei que a guarda tem a limitação também, passa, mas não pode evitar todos os casos. Mas vai melhorar, né? Porque passou no Congresso já, né? Que tem poder de polícia, então vai melhorar. Poder de polícia, essa questão da polícia municipal, né? Melhora muito essa questão aí. Inclusive, fortalecer a guarda municipal. O rapaz tomou um tiro, ele disse que até que era, como é aquela espingarda caseira, uma garroncha, não era nem 12. Eu vi o rapaz... do meu avô. Garroncha, né? Pronto. Aí recebeu o tiro, sorte que uma não morreu e outra... Eu vi o rapaz todo no popular pipinado, com as marcas de chumbo, tudo, poderia ter morrido, mas graças a Deus se salvou disso aí. Então é uma insegurança dentro disso aí que tem que ser levado em consideração. É uma coisa que puxa a outra, né? Um conteúdo gera outra. Inclusive, essa questão falando da iluminação, que pouca gente sabe, né? Talvez algumas pessoas saibam, e talvez não tenha explorado muito isso também, mas o projeto de expansão da iluminação de LED é minha autoria. 2022. É sua autoria? Minha autoria. Quero deixar aqui os parabéns, porque existe... O projeto está aqui, né? Eu trouxe vários projetos aqui de lei, né? De lei promulgada, enfim, de lei foram vetadas e foi derrubado o veto, enfim, muitos projetos de minha autoria que a gente aprovou na Câmara Municipal. E um desses projetos é a expansão da iluminação de LED. O que aconteceu em Natal, esse apagão durante aí 7, 8 meses que fez? O que foi que fez? O prefeito Álvaro Dias, né, acho que teve um lapso de memória, disse que esqueceu, a palavra foi isso. O prefeito esqueceu de renovar o contrato de troca de lâmpadas. Como assim? Aí ele seguiu só com o programa de projeto de expansão de iluminação de LED, que são duas coisas diferentes. Uma coisa era, apagou uma lâmpada ali e você tem que repor até que venha a iluminação de LED. Mas eles estavam deixando apagado, tanto é que ficou mais 10 mil lâmpadas em Natal apagadas. E as pessoas pagando pela conta. Foi o que eu fiz? Fui mais além. Apresentei um projeto de lei que, se as pessoas não tivessem iluminação pública na sua rua, não teria obrigação também de pagar. Eu vou pagar com uma coisa que eu não tenho? Verdade. Tudo bem que a Constituição Federal nos impõe, né, entre aspas, que nós colaboramos com a segurança pública pagando a taxa de iluminação pública. Mas eu não vou pagar uma coisa que eu não tenho. Sim. Então, no mínimo, isso é um assalto ao povo. Ser como você pagar um IPTU de uma rua não pavimentada. Você quando atrasa a luz, a sua energia, a COSED vai cortar a sua luz. Sim, com certeza. Mas quando eu estou pagando e não tenho, ninguém vai me ressarcir. Fiz um projeto de lei em que infelizmente acabou meu mandato e esse projeto vai parando, né? E aí eu estou pedindo para alguns vereadores subscrever o nosso projeto, que, modesta parte, são muito bons em favor das pessoas, porque breca certos abusos às pessoas.
Então, a política boa é a política que protege o cidadão, aquele que não tem a voz na tribuna lá para estar reclamando. Por isso que a gente tem que ter bons vereadores que representem, que fale, que grite, que proponha, que aprove coisas que beneficiem e resguardem nossos interesses, seja ele qual for. Que inclusive apresentei também um projeto de lei para que a prefeitura não cobrasse o IPTU das pessoas que tivessem suas casas alagadas. Que a maioria dos vereadores votou contra. Por isso que eu digo às pessoas têm que ouvir, assistir a TV Câmara. Até porque a pra maioria ver de perto. dos vereadores moram em condomínio fechado, em Alphaville. Eu tiro por mim, eu moro de frente à Lagoa de Captação do Aliança. Mesmo, sempre quando chove, eu fico com aquela orelha em pé, né? A famosa orelha em pé, Tava dizendo a semana foi que perdeu um computador. Isso. Aprendeu a nadar nela, não foi, Alice? E inclusive eu tenho vários vídeos no meu Instagram, tem lá uma live que eu fiz sobre a última cheia que deu, que foi onde eu perdi minhas coisas, computador, perdi tudo. Então, e aí eu fiz esse projeto de lei também para resguardar e forçar e pressionar o município de Natal a resolver um problema que é do município, não é um problema do povo. Por ainda mais maldade, a Prefeitura de Natal agora, e aqui eu faço a denúncia de antemão, que eu não fiz ainda, mas vou fazer daqui para frente, a Prefeitura está notificando os moradores que moram em torno das lagoas, que colocaram a Prefeitura na justiça por ter suas perdas. Certo. Que ano passado foram 5 enchentes, que as pessoas perderam tudo. Então será que, além de político, o prefeito Álvaro Dias, eu acho que ele não tinha coração, o prefeito Álvaro Dias não tinha, né? Porque ele via, a gente mandava, eu falava toda hora na Câmara e nem a limpeza acontecia em tempo hábil. Às vezes acontecia a primeira enchente. Então, e a gente ali cobrando direto, porque eu nunca desisti, nunca vou desistir de lutar para que as lagoas de captação as pessoas morem, mas tenham as suas vidas resguardadas, né? Tenha seus móveis. Então é um absurdo o que a gente vive em Natal. Uma coisa muito triste, né? Você deixar uma tragédia acontecer para depois vir fazer o serviço. Então é muita maldade. E aí a política, a politiqueira, né? Que aí a politicagem é essa, que não resguarda os interesses do cidadão. Então, mesmo com o vereador que nem eu lá batendo direto, cobrando direto, implorando, enfim, mas o seu limite, né? Ou, aliás, você vai até um limite e depois é a Prefeitura de Natal, não é mais você. Então, tanto é que na campanha, eu como vice-prefeito, foi uma coisa que a gente bateu e muito, colocou à tona, né, através de Natália, que participava dos debates. Então, mas eu ficava lá, né, orientando, falando que as lagoas de captação a gente falou muito na campanha. Quem viu a nossa campanha pode até não ter votado, mas sabe que a gente falou do transporte público, que nós tínhamos um plano de governo montado para ter tarifa zero em Natal, que é propositura minha, inclusive o projeto de lei tramitando na Câmara, porque sei como fazer, me preparei para isso, para que as pessoas tivessem transporte, e transporte era para ser prioridade numa cidade, porque quando o transporte funciona, as outras coisas funcionam. Justamente. Fluidez, as outras coisas funcionam. E aqui, posso até, não sei como é que está nosso tempo, mas tem tempo. Com detalhe. Agora novamente, ele já foi falando do subsídio para transporte público. Então, o prefeito que não encarar essa problemática é porque ele ou não quer mexer com as empresas, ou porque não tá nem aí pro povo. Porque não querer é uma coisa, mas não tá nem aí para as pessoas que estão passando dentro dos ônibus, aí é outro problema. Por isso que muita gente hoje, até hoje mesmo, quantas pessoas me perguntou, meu Cleiton, por que você não foi para vereador mesmo? Porque você estava com mandato, com a reeleição bem encaminhada. Eu disse, olha, eu sou de grupo, eu sou de projeto coletivo, eu não sou de projeto individual. Por isso que eu fui para a candidatura, porque tenho certeza que Deus ia me permitir. Se eu tivesse a caneta, a gente ia resolver muito problema que as pessoas sofrem há muitos anos e nenhum prefeito resolveu. Você falou numa questão interessante alguns segundos ou minutinhos atrás que eu fiquei aqui, é a questão da licitação. Sim. A importância da licitação, muita gente não tem a visão do que é uma licitação, mas uma licitação, ela
quebra determinados monopólios, né? Dentro dessa problemática, dentro dessa situação do transporte público, eu faço a seguinte pergunta: quantas empresas prestadoras do serviço de transporte público existe aqui em Natal? Acho que são seis empresas, 6 empresários, né? Que você tem a Guanabara, você tem a Via Sul, você tem a Santa Maria Transnacional, que é do mesmo dono, e você tem a Conceição. Hoje você entende que precisaria de mais empresas ou Natal, enxugar mais? Ou enxugar? Não, na sua visão, seria como? Não, eu acho que seria trocar todas, né? Trocar. A solução seria substituir as que existem. Eu acho que tem uma que ainda é mais organizada, eu acredito que seja a Cidade do Sol. Mas que eu falei uma brincadeira que trocar todas, mas é trocar a visão desses empresários, né? Trocar a visão, mas eu acho que tem que trocar mais a gestão pública. Porque a gestão pública, ela tem a prerrogativa de licitar, né, regulamentar e fiscalizar as empresas. Mas aí não fazem o seu papel, não cumprem o seu papel. Entendi. Então, nesse momento agora, eu vou dizer assim, não, troca a gestão pública, é melhor. Botar a solução trocar a gestão pública, o gestor. Registrar. Se o gestor não tem coragem de enfrentar esse problema, que é um problema do povo, que afeta ali na alma mesmo, porque você passa a maioria do tempo dentro do transporte, você deixa de passar com sua família, então o problema tem que trocar a gestão pública. Eu vou retirar a minha palavra, tirar as empresas, tira a gestão pública. Tira a gestão pública, né? A solução. Então, dentro do executivo, você acha que na visão, para repassar para o espectador, teria que ter uma renovação também na Câmara? Eu não digo na Câmara, porque a licitação ela depende muito mais e as regras e as punições dependem muito mais do executivo. Do executivo, né? Não é nem uma prerrogativa da Câmara discutir a licitação. Não é nem uma prerrogativa. Foi discutido algumas vezes, mas não é nem a prerrogativa. Porque o governo federal ela delega para os municípios regulamentar o transporte público. Aí o município o que é que fez? Delega para o Leão. Ixi, mano. O dono da empresa, quem manda, quem faz e quem tira, quem bota. Aí o que foi que eu fiz? Saindo agora no último mês, terminando meu mandato, fiz 2 projetos importantíssimos para Natal, que vai ser resgatado por um vereador. Foi executado esse projeto? Não. Eu aprovei em plenário para tramitar nas comissões. E aí, esse é polêmico, que faz com que as empresas de transporte eles coloquem no portal de transparência da prefeitura a sua receita, que nunca na história de Natal foi colocado. Nunca. Importantíssimo. Nunca. Tá lá o projeto, vai ser resgatado, já foi resgatado, e um outro que ele amplia e coloca no portal de transparência o horário de cada ônibus, o número de cada ônibus, se deu a viagem, se não deu, por que não deu, para ser tudo transparente no portal de transparência. Então, 2 projetos importantíssimos em defesa do povo de Natal, para resguardar aquele direito das pessoas, que as pessoas pagam caro, não têm o serviço e a prefeitura é omissa. Registrar aqui a mensagem de Marquinho Show, né, que tá de plantão hoje, o intermediário aqui da mesa. Ele tá mandando aqui um forte abraço pra Milclay, ele tá ouvindo a programação, viu? Marquinho Show, desculpa aí no boa noite inicial não ter mandado o seu alô, viu? Mas desde cá, um abração. Eu sei que você fez tudo pra estar hoje aqui, mas a sua missão de hoje não pôde, te limitou. Mas um abração, Marquinho. Show de bolha. Pra Maria, que também lá do loteamento Aliança está ouvindo a programação, tá dizendo que a entrevista tá show de bola. Olá, Maria, um abração. O Carlos Amorim, também enfermeiro, hoje com outra missão, não pôde comparecer, mas na próxima espero que esteja presente aqui para podermos explorar bastante conhecimento juntos. Estão perguntando aqui se existe essa limitação entre a prefeito e vereadores. Até onde um vereador pode chegar? O papel do vereador é legislar, né? Por isso que chama legislativo. A Câmara Municipal, legislativo. A Câmara dos Deputados Federais é legislativo. O Senado é legislativo, né? Estaduais também são legislativos. São aquele legislador. Eles criam leis
aprovam nas suas câmaras e assembleia, aprovam a lei para que o prefeito execute. E aí o prefeito vai lá e veta, a gente vai lá e derruba o veto e fica naquela... Mas quando você tem um prefeito que é comprometido com a cidade, comprometido com as causas sociais, comprometido com os interesses que afetam o povo, ele vai lá e executa projetos bons. Mas quando o prefeito não executa, aí o trabalho do vereador foi colocado de água abaixo. Porque tem uma limitação, você vai até ali, você não tem como executar, você não tem como liberar o dinheiro, que a caneta é do prefeito. É porque tem muita gente que acha isso, fulano é vereador, é ele que assina, é ele que faz tudo. O vereador, a prerrogativa é colocar no orçamento, existe, vou dar aqui um exemplo, a Prefeitura de Natal tem 100 mil reais para gastar, que não é 4,8 bilhões, viu? Então, bi. Então, você tem lá 100 reais, é como se fosse sua casa. Você tem 100 reais para administrar água, luz, telefone. E aí o vereador vai dizer, olha, gaste 10 reais ali naquela rua, gaste mais 5 reais naquela quadra, gaste mais... Aí você só indica, mas o prefeito faz se quiser. Isso é o problema. E quando o prefeito não vai com a sua cara, que você reclama, mas eu fui eleito para reclamar, para cobrar, se eu ficar só balançando a cabeça que nem lagartixa, pro prefeito, não dá. Não dá. Então, você tá lá para cobrar os interesses das pessoas. Então você tem que gritar, você tem que cobrar mesmo. E quem me conhece sabe, no meu Instagram, é só olhar lá quantas vezes eu não reclamei das lagoas, sim, quantas vezes eu não cobrei a questão do transporte, quantas vezes eu não cobrei a questão das creches, quantas vezes eu não cobrei a pavimentação do Parque dos Coqueiros, das 32 ruas, das 290 ruas que faltam no Jardim Progresso, foram feitas 34. Então assim, são muitos problemas na questão da iluminação pública. Então, que é da nossa propositura, por exemplo, da iluminação de LED em Zona Norte. Vou falar, o pessoal aqui da Travessa dos Alfaiates está agradecendo pela iluminação, diz que a rua ficou show, e foi até uma solicitação também, né, do Conselho Comunitário da Gestão de Arthur, cobrando, porque não estava executando na Zona Norte. E foi colocado no ofício escuridão total, porque ia fazer quase um ano que só tinha um poste, que era o da esquina, com a luz acesa. Então hoje já estão todos com luz LED e o pessoal aqui tá agradecendo. E vale ressaltar, né, que o pessoal tá agradecendo, mas que é uma obrigação, porque é descontado a sua taxa de iluminação. É um dever do poder público fazer. Nós fizemos a proposta para nós termos lâmpada de LED, mas é porque aquelas lâmpadas amarela de mercúrio, que lá já é ultrapassada e causa doenças e não ilumina. Então, é coisas que tem que fazer boa para ficar pro resto da vida. E aqui, se eu tiver algum minutinho, eu quero falar aqui um pouco. Pode ficar, Hortência, pode falar. É de um problema muito importante, muito grave que nós temos na Zona Norte, muitíssimo grave, e que talvez as pessoas no futuro não lembrem, ou talvez lembrem. Mas às vezes dizem que o brasileiro tem memória curta. Parece, mas piada, mas é verdade. Mas aí, para os que têm memória curta, eu vou estar sempre lembrando. Mas nós, quando começamos nosso mandato, nós tínhamos muitos problemas. Isso é fato. Mas nós temos 2 problemas que eu disse. No primeiro mês, a gente assumiu o dia 1º, dia 2 de janeiro eu estava dentro da Lagoa de Captação. Dia 2, com todo o meu mandato, limpando a lagoa. Pode olhar lá. Dia 2, quando eu tomei posse lá. No dia 1 já teve cobrança? Hein? No dia 1 de janeiro já teve cobrança. Mas no dia 2 nós fizemos diferente. Todo o nosso gabinete, como nós não tínhamos, nós tomamos posse dia 1º, mas passa esse período todinho sem você trabalhar na Câmara, né? Então, até fevereiro, até depois do Carnaval. Então, foi o que eu fiz. Não, vamos trabalhar em janeiro todinho. Dia 1º tomei posse, no outro dia de manhã logo cedo tava todo mundo na Lagoa de Captação limpando a lagoa. E pode olhar no meu Instagram, 2021, assim que eu assumi dia 2, estava dentro da Lagoa de Captação. Então, e nós tomamos como uma tarefa principal. A Zona Norte só tinha 3% de esgotamento sanitário na Zona Norte. Nós só tínhamos. E nós tínhamos um outro problema no Jardim Progresso, que não tinha água, não subia água para as casas de jeito nenhum. As pessoas acordavam 4 horas da manhã, ligavam a bomba, desceu sossego para poder ter água e ainda gastar energia. Então, o que foi que a gente fez? No sábado eu liguei para a governadora. No sábado, eu vou ligar para ver se ela me atende, né? Não me atendeu na hora. 15 minutos ela me retornou. E aí, eu falei, qual é o problema? Governadora, eu tenho uma tarefa principal, que uma das principais essa no começo do meu mandato, que é levar água para as pessoas que precisam, que é o básico do básico.
Jardim Progresso é um problema gravíssimo. Quando passamos 3 meses dentro do Jardim Progresso, implantamos lá 4 válvulas de pressão, que é uma bem grande, que dá um impulsiona na água. Colocamos na esquina da Maranguape com a Industrial, colocamos uma Boa Sorte, colocamos outro perto do Poço número 9, se não me engano, agora o número, e lá perto do terminal do 07. E aí levou água pro Jardim Progresso todinho. Foi assim, pra mim, já me senti aquele primeiro mês já realizado. E aí depois, nós partimos para fazer um georreferenciamento de toda a Zona Norte, a questão do esgoto. E fizemos um mapeamento onde em agosto, se olhar no meu Instagram lá, vai estar lá com toda a equipe da Asban, da CEMURB, da CEINFRA, da CAERN, com todos os órgãos fazendo um mapeamento. A CEMURB também esteve presente nessa vistoria, e quando foi isso, a prefeitura veio porque nós chamamos, e quando foi em agosto nós finalizamos essa proposta de que a Zona Norte precisava ser saneada. Porque lá atrás no governo Robson, quem lembra, ele dizia Natal 100% saneada. Tudo mentira. Mentiroso fino. Por quê? Porque nós estamos vendo agora. Você anda por aí? Aqui na Você zona... tá vendo plantando os canos agora, né? Aqui na Zona Norte só existia, se não me falha a memória, o Igapó, que era saneado, né? Sim, sim, sim. E aí é 3% só da Zona Norte. Então, e tinha uns canos implantados no conjunto, no Capuí, Planeta das Mangueiras ali, que você conhece. Sim. E aí era o mais antigo, né? E o outro 2004. Mas implantado os canos não quer dizer que estava ligado. Principalmente porque não tinha nem estação ET Jaguari. Estação de tratamento de esgoto. Como é que tinha se ia mandar para onde se nem tinha estação para receber? É igual umas obras acular que Você foram inauguradas. percebe que a política, falando do início da pergunta da política, a política também engana e também prejudica? Sim. Pronto. E aí, se você andar na Zona Norte todinha, você vê a KN lá trabalhando, esburacando, que é a empresa Gaspar e outra empresa da Bahia, ganhou a licitação. Na audiência pública, a KN fez, mas esse problema foi da prefeitura, recebeu o dinheiro e não concluiu, porque quem não sabe, a KN é manutenção. A KN, Companhia de Água e Esgoto, é manutenção. É feita uma obra entregue e ele dá a manutenção. Mas aí não terminaram. A prefeitura não terminou. Não terminou a obra. Né? O que é que nós fizemos? Convocamos o governo do estado mais uma vez. A governadora topou, junto com a KN, fazer tudo de novo. Que está sendo feito. E não está sendo fácil, não. Quem anda por aí vê as turmas trabalhando. Aquelas turmas que estão trabalhando, para o povo que está nos assistindo, não é a prefeitura de Natal, não. É o governo do estado. Na Maranguape tá lá uma obra, na Dianópolis, no Conjunto Capuí tá outra, na Rua da Consolação, você vai na Estrada da Ridinha, você vai no Panatês, são obras, 14 frentes de trabalho trabalhando para termos o saneamento básico concluído. A ET já está pronta, funcionando, agora está, no governo Robson tava não. Então, e aí nós vamos ter o saneamento básico funcionando da nossa Zona Norte. Aí vamos deixar de ter água servida na rua, vamos deixar de ter mato, mosquito, barata, rato, doenças. A lagoa de captação vai secar também. Isso é saúde pública. Exato. Questão de saúde pública. E você trabalha com saúde, quando se investe R$1 em saneamento básico, você deixa de gastar 4 em saúde. Isso então, mesmo. E aí eu tenho orgulho de ter participado, de ser o vereador propositor, de feito várias audiências, muitas reuniões. Quem olha no Instagram vai ver lá. E agora eu vou fazer um apanhado de tudo e vou começar a soltar nas redes sociais. Rapaz, eu vou fazer até uma enquete aqui. Será que 2.000 CLEI na Zona Norte não faria uma transformação? Porque tem coisa que vai aparecer depois, Hortêncio, que está aparecendo as pessoas. E eu vou lembrar as pessoas, porque foi o único vereador. E aí eu desafio que tenha discutido esgotamento sanitário e saneamento básico na cidade nessa legislatura que eu fui vereador. Desafio. Tanto que foi conhecido Milclei como o vereador das Lagoas. Das Lagoas, isso mesmo, Milclei. Rapaz, o que é que eu posso ressaltar aqui? A gente tem um tempo um pouco limitado. E tudo que eu tô dizendo, desde já, as pessoas ir lá olhar na minha rede social. Desde já, antes de tudo, não vou nem agradecer agora. Já vou fazendo convite, porque foi um bloco que gerou bastante bastante participação. Falei da quantidade de projeto, bastante projeto, mas no próximo bloco, no próximo encontro aqui,
Na sexta-feira vamos programar um dia certo que dê para você. Alisson também, já agradecendo um pouquinho aqui a ele, porque ele é um cara muito presente, está inserido dentro da política de bairro, dentro da política de base, certo? Eu tinha bastante perguntas aqui ainda para fazer, sem nenhuma programada, mas dentro do contexto que você citou, certo? Agradecer os ouvintes que teve presente desde o início até agora, essas espectadoras, e o que eu posso acrescentar aqui é agradecer. E para finalizar aquela pequena problemática da cidadã que mora no Esporte Clube Natal, isso. Finalizando essa questão, você vê como eu não me perdi, né? Fiz a junção de todos, mas não me perdi para o final. Então, como você pode finalizar dando um norte para ela, para Andréia? Eu, inclusive, hoje, na hora que você pediu para ver alguma coisa do tipo, Alisson estava comigo na hora, e eu aí liguei para o chefe da fiscalização do DR para a gente marcar um diálogo, marcar uma conversa, né? E segunda-feira, ou na terça, foi na terça que a gente marcou. Isso. Eu vou lá para ver como é que a gente resolve o problema do Esporte Clube, né, da região. E do Portal do Sol, né? Do Portal do Sol, da região de Extremóis, que um tempo lá atrás a gente lutou também, fui até lá, visitei muito a Lagoa, porque eu visitava, eu digo a Lagoa porque a Lagoa de Extremóis, lá os ônibus ficavam voltando de lá. Sim. Então, a problemática dos Extremóis afeta a cidade de Natal e também afeta a Extremóis. Então, nós temos que dialogar. Inclusive, eu tive antes de ontem com o ex-diretor de transporte lá de Extremóis. Olha só, ouvintes. Vou correr atrás pra gente tentar ajudar nessa solução aí. Valeu, meu Clay Leite, obrigado pela participação, ter aceitado o convite. Não foi feito com muita antecedência, mas desde já tenho aqui a agradecer. E é isso, pessoal. A política, ela é feita com presença, ela é feita com ouvindo a comunidade, ouvindo os principais problemas da população e principalmente tentando buscar as soluções. Hoje, o ex-vereador Milcley Leite mostrou aqui que está presente, ouvindo e tentando buscar soluções para os problemas das comunidades. O Conjunto Portal do Sol não está inserido dentro de Natal, mas você vai se reunir quando com o diretor, terça-feira já vai se reunir com o diretor do DR para me dar um norte sobre essa situação do Conjunto Portal do Sol e do Esporte Clube Natal. E no próximo programa você já pode, né, vai falar com o ouvinte e vai dar algum retorno, pelo menos o caminhamento que já está se caminhando. Isso mesmo. Agradecer aqui o nosso sonoplasta que está nos norteando aqui, registrando aqui com a câmera, orientando aí a posição direitinho. O nome dele? É o Eric Tasso. Eric Tasso aí. Eric Tasso. Talentoso que está nos ajudando aqui. Na mesa de som aí. E só agradecer a presença dele. E Alisson Amorim, mais uma vez, espero que você venha a outros convites, trazer e mostrar trabalho na comunidade do Aliança. Isso aí. É isso aí, obrigado ao programa Falha Nossa, né? E estou à disposição, na hora que for convidado estarei aqui, inclusive eu e Alisson vai ter um programa de rádio aqui, já a gente vai anunciar. Maravilha, vamos trabalhar em equipe para somar conteúdo para a população.